Olá! Por um mundo onde as vozes lúcidas e responsáveis, como a do Papa Francisco, possam ecoar em todos os cantos e ajudar na transformação das sociedades, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. O Papa Francisco é uma das pessoas mais respeitadas no mundo, e isso significa que ele é ouvido por judeus, muçulmanos, budistas e por uma miríade de igrejas não católicas. E sua voz se apresenta sempre com humildade, sem imposição alguma. É uma voz de um cristão verdadeiramente comprometido, não apenas com a dimensão religiosa da vida, mas com a vida plena de todas as pessoas da Terra. A voz do Papa é amplificada no mundo inteiro por uma estrutura de comunicação montada no Vaticano. Essa estrutura ficou historicamente assim, inicialmente marcada pelo papel da imprensa, em seguida pela força incrível do rádio e, mais recentemente, pela energia vinda do audiovisual e da internet. Papa Francisco promoveu uma profunda reforma da estrutura de comunicação no Vaticano e formou uma secretaria, que hoje é coordenada por um leigo casado e que tem nos seus diversos departamentos a participação de padres, irmãs, leigos e leigas trabalhando diuturnamente. Esse trabalho faz com que a voz do Papa seja levada aos confins do mundo. Para conversar conosco sobre a voz do Papa no Brasil, convidamos Silvonei José, um grande profissional da comunicação e um grande amigo da TV Pai Eterno. Silvonei José Protz é doutor em comunicação, professor universitário e jornalista no Vatican News, de onde se dirige aos fiéis de língua portuguesa do mundo todo. Ele é professor na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e na Pontifícia Universidade Urbaniana, na mesma cidade. É diretor do Departamento para a Língua Portuguesa do Portal do Vaticano, é professor de Cultura Brasileira na Embaixada de Roma e é dono de um currículo que não para por aí. Ele é estimadíssimo na Santa Sé, conhece como poucos o Vaticano e a voz do Silvonei, em perfeito português, é retransmitida nas rádios e televisões católicas aqui do Brasil, que entram em cadeia com o Centro Televisivo do Vaticano. Ele é muito educado e muito agradável. É considerado por muita gente uma espécie de embaixador do Brasil na Sé Apostólica. Silvonei José, antes de tudo, muito obrigado por ter aceitado conversar conosco aqui no programa. Nosso público tem saudade das suas participações diárias aqui na TV Pai Eterno. Eu começo perguntando algo básico. Como você se sente sendo identificado por muita gente como a voz do Papa no Brasil? Seja bem-vindo. É uma alegria mais uma vez estar com todos vocês da TV Pai Eterno. Sinto-me em casa, portanto, é bom voltar a casa. É uma grande responsabilidade, né? Eu tenho orgulho, naturalmente, disso, mas meu orgulho se transforma em responsabilidade. E essa responsabilidade de poder ser, de certa maneira, um canal de comunicação, né? Através da minha voz, através das transmissões que nós fazemos com a realidade do povo brasileiro, não somente do povo brasileiro, mas do povo lusófono, porque nós transmitimos também para os países lusófonos. Recordamos, nós temos no mundo mais de 300 milhões de pessoas que falam o português. No Brasil, mais de 210, 220, não sei qual é hoje a população do Brasil, mas nosso endereço, vamos dizer, o nosso português brasileiro é naturalmente o Brasil. E eu me sinto realmente muito, mas muito feliz em poder ser um pouco esse instrumento, essa ponte entre o nosso Papa, a capital da catolicidade, e a nossa realidade no Brasil. Você fez rádio no Brasil antes de ir para Roma? Poderia nos contar como foi o início da sua história no Vaticano?
Eu sou um pouco filho da Rádio Aparecida em São Paulo. Eu fui fazer um estágio na Rádio Aparecida quando eu tinha 18 anos, estava fazendo 19 anos. Eu era funcionário da rádio da minha diocese, Guarapuava, e fui fazer esse estágio. Depois que eu terminei o estágio, o padre Romualdo Pelaquim, né, junto com o padre César Moreira, também me convidaram para trabalhar na Rádio Aparecida. Para mim foi um salto, não só de qualidade no meu aprendizado, mas de mudar completamente de áreas e ir para uma rádio que era conhecida como a Catedral do Rádio, né? Uma grande universidade profissional para mim, a Rádio Aparecida. De lá, eu fui para o Rio de Janeiro, trabalhei em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, depois fui para Pato Branco, onde os franciscanos estavam montando uma sucursal da TV Manchete, eu trabalhava para a Manchete no Rio, e depois de lá eu vim fazer um curso aqui em Roma, um curso de marketing. E encontrei, nas minhas caminhadas por aqui, padre Romualdo Pelaquim, que naquele período estava fazendo um curso de cinema. Eu terminei o curso que eu fazia e voltei para Pato Branco, onde eu estava trabalhando. Passaram-se alguns meses, me liga o padre Romualdo Pelaquim dizendo: olha, estou assumindo a Rádio Vaticana e gostaria que você viesse trabalhar comigo. Eu aceitei por 6 meses, porque queria terminar um outro curso e a minha ideia em relação à minha atividade era o Brasil, não era nada de fora do Brasil. 6 meses, era o ano da Copa do Mundo, 1990, eu vim aqui no final de 89, fizemos um pool de emissoras no sudoeste do Paraná, transmitimos a Copa do Mundo de 90, né? O Brasil foi uma decepção muito grande em 90, e quando terminou a minha passagem pelo Vaticano, que era uma passagem de 6 meses, o diretor de programação, padre Quartieri, me chama e diz: olha, você não gostaria de ficar mais um pouco com a gente? Como eu gostaria de fazer mais alguma coisa dos meus estudos, eu falei: mais 6 meses, por que não? E desses 6 meses, mais 6 meses, são mais de 31 anos que eu estou aqui no Vaticano. Silvonei, a Rádio Vaticano continua existindo depois da reforma da comunicação? De que forma a rádio atua hoje? A Rádio Vaticano acabou de fazer, 12 de fevereiro, 91 anos. Recordamos Pio XI, né, que começa em 1931, depois é uma realidade também construída por Guilherme Marconi, né, e tem toda uma história que hoje chega à nossa realidade que é a da diversificação. Todos perguntam, mas o rádio existe? Ainda existe. Existe e está cada vez mais presente dentro da realidade das pessoas. De outras formas, né? Através do podcast, por exemplo, que hoje você pode utilizar esse instrumento. Mas, para você ter uma ideia, nós, como Rádio Vaticano, temos mais de 300 rádios no Brasil que nos retransmitem todos os dias. Temos as rádios que nos transmitem nos países lusófonos. Temos hoje o Universo, que é a nossa homepage. Temos hoje, começamos a articular e já estamos trabalhando com a nossa web rádio em língua portuguesa da Rádio Vaticano, que é uma nova realidade, que iremos apresentar nas próximas semanas. Para quê tudo isso? Para que a voz ainda seja aquele amigo que acompanha os nossos ouvidos e os nossos corações. Você procurou se formar e obteve seus títulos acadêmicos em comunicação. O que essa experiência profissional influencia no seu trabalho nos meios de comunicação da Santa Sé? Eu acredito muito na improvisação, mas a improvisação tem que ser momentânea, naquele momento. Quando a improvisação se torna quase uma constante, vira superficialidade. E isso eu não queria para a minha vida profissional. Portanto, para que eu pudesse desempenhar a função que hoje eu estou desempenhando, para que eu pudesse ser realmente um instrumento de comunicação, eu precisava estudar. E eu fui estudar. Fiz depois meu doutorado, dei aulas nas universidades, porque eu acredito muito na formação como um grande instrumento de transformação. E como um dos chavões nossos aqui da nossa redação, né? Informar bem para melhor formar.
Isso é importante. Eu acredito muito na formação das pessoas. Por isso que eu digo para os nossos estagiários, quando venham aqui, os nossos jovens que estão dando os seus primeiros passos no mundo da comunicação, do jornalismo, né? Isso é simplesmente o primeiro passo de uma vida, de uma existência no meio da comunicação, e que nós temos que estar atentos a tudo aquilo que hoje nós podemos fazer e realizar através dos estudos. Então, é muito importante ter também essa bagagem acadêmica, essa bagagem que possa construir vamos dizer, essa base que nós depois devemos enfrentar nas realidades cotidianas. Acredito muito na formação e por isso eu também, acreditando nela, eu fui buscá-la para, da melhor maneira possível, eu exercer a minha profissão, não somente no sentido de ser um profissional que seja qualificado, mas que possa realmente ser ponte de comunicação entre as pessoas, levar da melhor maneira possível a informação e uma informação de qualidade. E a pandemia, Silvonei? De que modo essa experiência mundial afetou o trabalho de comunicação no Vaticano? Também nós, com a pandemia, tivemos que nos reaprender, me permita uma passagem dessa palavra, porque os desafios que a pandemia nos foi apresentando todos os dias fez com que nós, vamos dizer, dentro da nossa redoma, tivemos que quebrar aquela redoma e ir para a luta da comunicação, de como comunicar nesse tempo de crise, de pandemia, de dificuldade, né, de barreiras, criando novos estilos, criando novas terminologias, criando novos instrumentos. Uma das primeiras, digamos assim, eu não digo dificuldades, mas realidades que tivemos que enfrentar, por exemplo, foi todos os dias transmitir a missa do Papa na Casa Santa Marta. O Papa quis rezar com o mundo. E o único instrumento que tinha acesso a essa missa éramos nós. E nós fomos, então, todos os dias transmitir. E transmitir a missa sem saber o que o Papa ia dizer, porque ele improvisava as palavras. Tínhamos que nos imergir numa outra teologia, num outro rito, não? Tudo aquilo que o Papa queria transmitir para o mundo deveria passar também através de nós. Tivemos que reaprender isso. Tivemos que reaprender de como utilizar as lives através das nossas redes sociais, que eram muito limitadas até então. O canal de comunicação através de Instagram, através de Facebook, através de Twitter, né? Tudo isso veio aumentar a nossa presença nos meios sociais, nas redes sociais, porque sabíamos que as pessoas fechadas em casa teriam, quem sabe, um pouquinho mais de tempo para vir beber também da nossa fonte. E nós não poderíamos jamais deixar que essa fonte secasse. E isso aconteceu também com a realidade das igrejas em todas as partes do mundo. Eu falo do Brasil, que eu fiquei muito feliz em saber de nossos bispos, nossos párocos, que foram à luta, arregaçaram as mangas, criaram canais alternativos para chegar até os seus fiéis, não deixá-los sozinhos. Que bonito foi ver a transformação das pessoas através dos instrumentos de comunicação. Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco continuamos essa conversa pra lá de boa com o Silvonei José, jornalista do Vaticano. Até já. O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do Gorgo, Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Entendeu o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando nossa mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas.
Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que veio de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Parlatório e vamos continuar o nosso papo com o Silvonei José, jornalista da Secretaria de Comunicação da Santa Sé e o locutor que traz a voz do Papa para o Brasil. Silvonei, você sempre acompanha as principais celebrações do Papa, trazendo para a língua portuguesa o conteúdo desses momentos. Você, pessoalmente, se sente tocado pelo ministério do Papa? Faz uma diferença para você? Eu parto de uma afirmação. Eu não faria o que eu faço se eu não acreditasse naquilo que eu faço. A Rádio Vaticano, Vatican News, né, tem uma especificidade, que é o magistério petrino. E aí está incluído um pouco tudo, desde as celebrações pontifícias, aos textos pontifícios, né, as ações pontifícias, as reflexões. Tudo isso faz parte do magistério petrino. Eu sou um privilegiado, eu posso dizer para você, e agradeço a Deus todos os dias de que Ele me use desse pequenino espaço que eu tenho para poder ser útil para as pessoas, para levar a voz de Pedro às nossas realidades. O Papa, ele é sucessor de Pedro. É o conselho que eu sempre dou para os meus amigos que fazem jornalismo, para os jovens, né? Acreditar no que faz, partindo sempre da busca da verdade. Nós temos um nome para a verdade. Então, o Papa nos ensina justamente isso. Nos ensina a labutar todos os dias nesta perspectiva. Aquilo que faz o nosso Papa, através dos seus gestos, através das suas palavras, das suas celebrações, nos cria essa dimensão, né, de que esse é o caminho da verdade, que nós estamos sendo auxiliares nesse caminho. Certa vez o Papa falou para mim, a gente estava conversando, e falei, Papa, a santidade é uma alegria poder trabalhar para o Senhor. Ele falou, não, você não trabalha para mim, não. Você trabalha comigo. Olha a diferença. Então isso me dá todos os dias, não só a satisfação de poder trabalhar, o orgulho e a responsabilidade de fazer e fazer bem. Silvonei, você também acompanha a nossa vida nacional. Como você tem visto o modo como o Brasil está indo hoje? Te agrada ou desagrada? Essa é uma pergunta fácil e difícil. Fácil para dizer que aquilo que a gente vê não é bom. Difícil porque eu, estando longe, leio muitas vezes a realidade através dos meios de comunicação que nos fornecem, e sabemos que muitos dos nossos meios de comunicação têm a sua visão própria, a sua opinião própria. E depois tem uma terceira que, quando eu converso com os senhores bispos, com as pessoas que eu tenho um relacionamento, aquilo que eu vejo, às vezes me dá uma grande tristeza, porque nós perdemos ao longo desse período uma coisa muito bonita que era nossa. Era o outro é meu irmão. Aquilo que eu falava antes, que nós perdemos a possibilidade de abraçar, de apertar a mão e abraçar o irmão, o vizinho, parece uma visão tão distante hoje de uma realidade que se cria dentro de uma polarização, onde as ideias, né, são mais importantes do que as pessoas. O que significa isso? Que aquilo que eu penso é mais importante do que eu existo. E isso realmente para mim é um pouco de tristeza, porque quando uma ideia se torna ideologia, se torna absolutismo, e no absolutismo você é o dono da verdade. E o dono da verdade é complicado, porque você elimina imediatamente o poder de diálogo. Eu não posso dialogar com você porque vejo você inferior
inclusive na sua maneira de ser, no seu pensamento. Eu tenho a verdade e você tem que vir comigo. Não é assim. Nunca foi assim. E nós nunca fomos assim, né? Nossa diatriba maior dentro do Brasil era o futebol. O amor exacerbado pelo futebol. E esse amor exacerbado até parece que foi deixado de lado, porque hoje nós vemos que existem divisões dentro das famílias. O pai que não conversa com o filho, os irmãos que não se conversam por questão política, por questão ideológicas, e até por questões religiosas. Perdemos aquilo que nós éramos, aquele coração que batia, vamos dizer assim, uníssono. Agora temos corações que batem em ritmos alternados, e isso não é bom. Papa Francisco uma vez falou uma coisa muito bonita que eu acho que vale a pena para entendermos esses gritos que são dados na nossa realidade brasileira. Quando eu amo alguém, eu digo, eu te amo em voz baixa. Por que eu digo eu te amo em voz baixa? Porque o meu coração está perto do seu. O meu coração escuta o seu. E eu não preciso gritar, porque ele sente. Quando o meu coração está longe, eu tenho que gritar. Significa que eu estou distante daquilo que é o relacionamento de pessoas. O grito é justamente distância, não só de razões, mas distância de ver o outro como irmão. E eu creio que é isso que nós, no Brasil, estamos fazendo hoje, infelizmente. Gritamos muito, porque os nossos corações estão muito distanciados. As pessoas veem sempre o seu lado profissional e de comunicador. Você é sempre muito reservado, não mostra a sua vida pessoal. Mas eu vou arriscar. Você é casado? Tem filhos? Sim, sou casado. Minha esposa chama-se Graciela, ela é do Líbano. Eu casei no Líbano, para vocês terem uma ideia. No final, quando estava terminando a Guerra Civil no Líbano, um ano depois, tem isso, tem na minha vida. O padre Romualdo Pelaquim foi aqui de Roma para fazer o casamento lá em Biblos. Biblos é a cidade onde nasce o alfabeto. É a cidade, é o Porto dos Fenícios. Então, vocês imaginem, é uma história de 3, 4 mil anos atrás. Biblos que vem de livros, Bíblia é livros, né? Onde nasce o alfabeto, para vocês terem uma ideia. Tem uma filha, chama-se Catherine Marie, ela terminou a universidade, está fazendo o magistrale dela agora. Temos uma vida muito tranquila, mas muitos me perguntam como é um brasileiro casado com uma libanesa, morando na Itália com uma filha italiana. Então, é um universo que eu tenho dentro de casa. E para suportar, vamos dizer assim, a qualidade cultural, né, a coisa mais importante, né, é o relacionamento, olhar-se nos olhos. Por isso que a gente falava bastante do diálogo. Se não tem diálogo, toda a verdade cai por terra. Porque eu quero impor a minha, e quando existe imposição, alguém sofre. E se você ama alguém, jamais você vai querer que alguém sofra. Portanto, a minha realidade dentro de casa é essa, uma realidade muito simples, tranquila, mas com uma variante, que nós em casa temos a língua árabe, o francês, o português, o italiano, o inglês e o espanhol. Temos uma pequena torre de Babel dentro da minha casa. Estamos na metade de fevereiro. Qual é o próximo grande compromisso do Papa? Bom, o Santo Padre, no final deste mês, ele vai a Florença, onde vai ter um encontro com os bispos do Mediterrâneo e também com os prefeitos das cidades do Mediterrâneo. É um encontro muito importante que o Papa desejou para conversar sobre quê? Sobre a questão da migração. O Papa já definiu várias vezes o Mediterrâneo, né, como o cemitério, né, um grande cemitério, porque tantos migrantes que pereceram na sua tentativa de chegar à Europa. E o Papa vai conversar justamente com eles. E vai conversar, vai encontrar, digo para vocês também em primeira mão, vai encontrar também um grupo de migrantes. Então, é um momento muito importante. Depois, nós temos, o Papa deve ir a Malta, no início de abril, uma viagem que tinha sido adiada por causa da pandemia, mas o Papa quis confirmar e vai a Malta, né? E depois, o momento também muito esperado é a Semana Santa. A Semana Santa, com a Páscoa, 17 de abril, em que
vamos ver se vamos ter a Páscoa aberta com a presença dos fiéis, porque nos últimos 2 anos, se vocês bem recordam, a nossa Páscoa foi uma Páscoa de oração dentro de casa, né? Sem poder ir à celebração, sem poder, como já é costume também, fazia parte da nossa realidade, a Via Sacra no Coliseu. A Via Sacra o Papa fez sozinho na grande Praça de São Pedro. Então, como vai ser esse ano? Esperamos que aqui os níveis de contágio estão baixando, vamos ver o que vai acontecer então até o mês de abril. Mas o Papa tem sonhos também de viagens, sonho de ir ao Sudão do Sul, está confirmado, porque é sempre uma realidade efervescente ali. O Papa quer ir ao Sudão do Sul, quer ir ao Líbano. Nós tivemos dias atrás a visita de Don Gallagher, substituto para a Secretaria de Estado, que foi até ao Líbano, recordando dessa vontade específica do Papa de visitar o Líbano que passa por uma terrível situação, seja social, econômica e política. Então, além da pandemia, naturalmente. Então, o Papa tem esses olhares que saem da realidade nossa aqui. E para nós do Brasil, o importante é que no mês de maio vai ser retomada, ou serão retomadas as visitas ad limina dos nossos bispos do Brasil. Silvonei, nós sempre encerramos nossas conversas aqui trazendo uma citação e pedindo um comentário dos nossos convidados. Para você, não podia ser outra coisa, trouxemos uma palavra do Papa Francisco. Ele pronunciou essa palavra quando anunciou o jubileu dos primeiros 25 anos do século XXI. Abre aspas. Escolhi o lema Peregrinos de Esperança. Entretanto, tudo isto será possível se formos capazes de recuperar o sentido de fraternidade universal, se não fecharmos os olhos diante do drama da pobreza crescente que impede milhões de homens, mulheres, jovens e crianças de viverem de maneira digna de seres humanos. Fecha aspas. Eu creio que o Papa Francisco, já no início do seu magistério, da sua cátedra, quando no primeiro encontro com os fiéis na Praça São Pedro, no início do seu pontificado, ele falava da misericórdia, né? Foi o primeiro termo, né? O Papa da Misericórdia que chega, né? Mas eu acho que a gente precisaria acrescentar coisas, isso que você leu agora, que é o Papa da fraternidade, mas da fraternidade no sentido do outro, né? Do irmão. Eu não posso existir, eu não posso acreditar num Deus que é amor se eu não amo o meu irmão. E isso significa, quando o próprio documento de Abu Dhabi, né? Fraternidade, né? Documento da fraternidade humana, todos nós somos filhos de Deus. Então, eu creio que a leitura que o Papa nos faz todos os dias, de olhar para aquele que sofre, de olhar para aquele que está na rua, olhar para aquele que é pecador, todos nós somos pecadores, mas tem pecadores que vão até para as telas das nossas televisões, enfim, que todos são filhos de Deus. E todos são nossos irmãos. Se nós não aprendermos este conceito, vai ser muito difícil a gente continuar a esperar que as coisas melhorem na nossa existência, no nosso futuro. Se eu não acredito que o outro é um elemento principal para que eu exista, porque eu só existo porque eu me identifico no outro, né? Isso é sociologia. Mas eu preciso muito, mas muito mais, não fechar os olhos e olhar para o lado, para o meu irmão que sofre, para o meu irmão que necessita, para o meu irmão que grita. Por que ele grita? Porque ele está longe do meu coração. Eu preciso rever os meus passos, rever os meus horizontes. Em italiano nós temos uma expressão muito bonita que se chama, que nós traduzimos como clarividência. Quer dizer, olhar além do horizonte. Eu estou no horizonte, descortina-me um novo horizonte. Não, eu tenho que ver além daquele horizonte que se descortina. E o primeiro passo é olhar para o nosso irmão.
É Ele que está do nosso lado. É Ele que é a pessoa de Jesus para nós. Será que a gente desaprendeu isso? Eu acho que é o momento da gente reaprender que o nosso irmão é aquele que nos sustenta e nos dá a direção a seguir. Sem Ele, somos vazios e, por colocaria até, inúteis nesta vida. Silvonei José, muitíssimo obrigado pela sua presença em nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanhou no programa de hoje. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.